Amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 34 minutos, horário de Brasília, do dia 25 de abril de 2019. Eu sou Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer diretamente para vocês aqui dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ele, o Abertura do Mercado, a abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes no Brasil e no mundo, para que você fique devidamente antenado, conectado com o melhor do que o nosso mercado possa vir a oferecer no dia de hoje, beleza? E também vocês têm os aprendizados, os puxões de orelha, as dicas para mindset, todos os detalhes, falar de commodities, vamos falar das bolsas mundiais, como é que está graficamente o nosso Ibovespa e alguns ativos, além do balanço do Bradesco, que a gente vai falar aqui no dia de hoje, detalhado, mastigado, mas sem botar nada na tela, além do meu belo rosto e vocês aí no nosso contato direto, galera, e vamos juntos aí, cada dia e a cada momento mais na nossa jornada rumo à liberdade financeira. Beleza? Então agradeço desde já todos os grupos que aceitam esse compartilhamento de live aqui. Um grande abraço, Tradearia, Bolsa de Valores, Bovespa, Traders Brasil, Business Brasil, Grande Alfonso. Galera, todos vocês, CPA 10, CPA 20, Escola de Finanças, galera do Mind Money para Empreendedor, todos os investidores mais, galera do Capital e Finanças, um grandíssimo abraço, entusiasmado para cada um de vocês que se conectam e recebem essa live aqui com amor e carinho. Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas, sem mais delongas, agradecendo as curtidas, comentários, compartilhamentos, tanto a galera ao vivo aqui, diretamente no Facebook do Márcio Lorega e também para a galera que está aí nos playbacks assistindo nesse momento, ou daqui a pouco, nos nossos canais lá na Mais Money no Facebook, no YouTube da Mais Money e no LinkedIn do Márcio Lorega. Então vamos lá, galera, show de bola, vamos começar falando do seguinte: Ibovespa está neste exato momento totalmente indefinido. 0,15% de baixa, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, tá aí paradinho, tentando ainda definir o que vai ser pro dia de hoje. Notícias mundiais, Márcio, o que tá rolando que pode mexer? Notícias aqui no Brasil, galera. A gente tem aí sequência de mais do mesmo, tá? A única notícia que pode trazer algum tipo de alento é a questão do Maia, que marcou a instalação de uma comissão especial, esquece CCJ, agora a comissão especial da reforma da Previdência para amanhã de hoje, 11 da matina. E aí vai ser eleito o presidente dessa comissão especial, além de ser aí indicado, designado o relator. E nas previsões, nos burburinhos de bastidores, temos aí, de acordo com todas essas notícias que estão circulando, Pedro Paulo do DEM, mesmo partido do Maia, como muito provável relator lá na Comissão Especial da Reforma da Previdência. É um candidato forte para ocupar essa vaga. Só para vocês terem uma ideia de como é que isso rola, a Comissão Especial ela tem um prazo de 40 sessões a partir da Constituição, que vai ser hoje, para proferir um parecer, para dar o seu veredito, sendo que a apresentação de emendas à proposta tem de ser feita nas próximas 10 sessões, ou seja, nessas primeiras 10 sessões eles têm de trazer as mudanças que eles querem e todos os outros detalhes. Então, vamos lá, relevante ficar de olho. Grande Frederico, meu grande camarada, seja bem-vindo. Então, para a gente ficar esperto e atento com o que vai rolar daqui por diante com essa questão dessa comissão especial. E aí, vamos, por enquanto, deixar de lado essa questão de guerra de família Bolsonaro com o Mourão, porque o mercado, por enquanto, ainda não está precificando isso, o mercado está de olho realmente nessa comissão especial. Todos esses outros detalhes ficam aí para o segundo tempo, vamos botar assim, vamos deixar as coisas rodando aí mais tranquilas, para depois a gente dar um outro look. Falando, já que estamos falando de Brasil, vamos dar uma continuidade, depois eu falo lá de fora. Bom dia! Grande tia Regina, um beijo no seu coração, seja bem-vindo à abertura. Obrigado pela participação, um beijão mesmo. Falando dos mercados aqui nossos, agora falando de algumas notícias, de acordo com os periódicos aqui nossos, a gente tem notícias da Petrobras,
que vem negociando uma parceria com a chinesa CNPC para a construção de uma refinaria lá no Comperj, que estava sendo discutido, né? Ela vem negociando um tempo atrás isso, mas que ela Itaboraí desistiu e agora pode rolar uma termoelétrica. Então, agora a gente está com uma nova ideia para a questão de utilização de gás natural do pré-sal. E aí, como todos sabem lá, o complexo do Comperj, ele estava no alvo aí de investigações, questões aí de desvios, símbolos de corrupção praticamente de 14 bilhões de dólares que foram escoados por lá. Então, é bom saber o que a Petrobras vai fazer daqui por diante com o Comperj e seus próximos passos. Está com cara de virar termoelétrica. Vamos ver. Cena para os próximos capítulos. E também tem notícias aí de que ela anunciou um PDV. E aí estão eles, grande Bruno, bem-vindo também, da questão de colocarem até uma expectativa de 4.300 empregados da Petrobras dentro desse PDV. São elegíveis empregados da Petrobras Controladora que estejam aposentados pelo INSS até junho de 2020. Eles vão investir praticamente nesse PDV 1,1 bi, que é a estimativa deles, de reais, e o retorno esperado de 4,1 bi de reais no período de 2019 e 2023. Uma notícia boa, principalmente se houver adesão para a Petrobras. Petrobras, estou falando especificamente dela, falando com relação a empresários, estou falando que mexe com o mercado. Falando aí também de questão de greve dos caminhoneiros, aquele auê todo, notícias aí relativas a essa parte ainda, pessoal escaldado aí com relação ao que pode acontecer da greve dos caminhoneiros. A gente viu uma atualização pela ANTT dos pisos mínimos de frete para o transporte rodoviário, e aí esse tabelamento ele reajusta com as cotações do diesel. O diesel subiu acima de 10%, dá uma mexida também na tabela do frete. Então, vamos ver se pode ser algo positivo e pode gerar aí uma calmaria para o mercado, que estão sendo tomadas medidas para que não aconteça essa greve que estava prometida para o dia 29. Então, temos essa marca d'água, essa referência para ficar de olho. Com relação a balanço, temos aí divulgado já o balanço Bradesco, que é divulgado essa manhã mesmo, soltou o número, abrindo aí a parte dos resultados trimestrais de bancos nesse primeiro trimestre do ano. E o número foi divulgado com lucro líquido recorrente de 6,238 bilhões, ou seja, 6,2 bi de lucro no primeiro trimestre desse ano no Bradesco, ao mesmo intervalo do ano passado. Número bom, e ainda demonstrou melhoras em despesa, em questão de PDD, menores gastos, as questões de melhores margens financeiras, linhas de seguro. Então, tudo caminhou bem aí. Grande Paulão, bem-vindo, meu querido. Bem, bom dia. Então, temos esse noticiário também positivo para o Bradesco e que pode trazer estimativas positivas para os outros bancos. Então, vamos ficar de olho. Foi o primeiro aí de resultados de banco. Vamos lá, chefe, estou aprendendo a negociar no Forex, o que você me diz? Campeão, só para fazer uma pausa aqui no que eu vou falar de mercado, o Forex é um mercado que cresce muito pela questão de pouco capital que você pode aportar, potencial de alavancagem, enfim, tudo aquilo que vem sendo muito discutido nos fóruns, nos grupos. Não recrimino mesmo, né? Aí sou eu, a opinião particular, vejo como coisas que você pode correr o risco, digamos, um pouco mais controlado por causa da velocidade, tá? É mais por causa da velocidade. Se você tem já uma estratégia bem montada, beleza, siga e vai fundo. Se você está montando uma estratégia, primeiro passo é você aprender a apertar bem esse botão, e traçar bem os parâmetros que você está colocando, questão de amarrar stop de perda, de ganho, o controle, gerenciamento de risco. É o primeiro ponto. É você, como eu sempre comento aqui, saber aprender a perder. Porque você vai ter perdas. Fato. Não existe, não tem. Se tiver que ele apareça, trader no mundo que tenha 100% de aproveitamento. Então as perdas vão acontecer. A grande questão é como você controla esse risco. Como você trabalha e gerencia isso. Passado esse ponto, aí sim você vai partir para os ganhos tranquilos, com seu gerenciamento de risco, com uma estratégia que tenha um percentual de acerto maior do que perda, obviamente.
E aí quer você crie a sua, ou siga a de alguém por algum curso, enfim, ou você estudou e montou. Então esses são os primeiros passos. Então não recrimino, acho que é o mercado principalmente muito arrojado, porque a galera gosta de alavancar bastante, então toma cuidado, como sempre, até no mercado de ações a galera gosta de alavancar, então sempre peço essa parcimônia, essa tranquilidade e o olho na estratégia, e não deixe o seu emocional, o seu mindset de corromper nesse percurso. Lembre-se que isso aí é como se fosse uma maratona. Você vai correr, você vai manter o ritmo, você não precisa ficar disparando, isso aqui não é 100 metros rasos. Então esse mercado, ele pede esse preparo para que você seja longevo. Você trabalha aí ao longo do tempo, proferindo seus lucros, tranquilos, sem esperar que vai ganhar 10, 15, 20%, de pouquinho em pouquinho. Trabalhe com ganhos aí de, vamos botar, 0,3%, 0,5%. Se conseguir 1% por dia, está fenomenal. 0,5% por dia já é espetacular se você for olhar ao longo prazo. Então, você não precisa ganhar muito. Você precisa ter só uma constância e trabalhar bastante sua perda para você ter sucesso. É óbvio, campeão. Tendo dúvidas, coloca aí nos nossos aberturas e fechamentos, chama no privado, a gente procura dar o suporte mais que necessário para que você tenha aí sucesso, campeão. Então, desde já, sucesso mais mindset. Beleza, campeão? Sua mentalidade é simplesmente 90% do seu resultado de êxito nesse mercado. Beleza, campeão? Ficar aí depois alguma dúvida, é só me chamar, Frederico. Voltando agora para a parte de mercado, falando aqui desse cenário que nós temos, falar dos mercados internacionais, não é mesmo? Depois a gente fala dos dados econômicos que já saíram aqui norte-americanos, os mais relevantes para o dia. A gente teve lá no mercado acionário chinês, ele caiu para a mínima de 3 semanas, com novas questões de receios, temores de crescimento, que o estímulo vai minguar, monetário, tudo aquilo que a gente já vem comentando nos últimos dias. Não mudou, o nome disso é falta de notícia. Falta de notícia, o pessoal se mantém na mesma pegada. O mercado é emocional, galera, o mercado não é racional. Então, na ausência de coisa nova, vai ficar lá chorando, se lamuriando na mesma métrica. Estamos no mesmo caminhar. A questão de possível retirada dos estímulos econômicos lá de Pequim, com relações de novos dados possíveis, que antes, não, sair dado ruim econômico para a China vai ser uma catástrofe. Não, agora sai dado bom para a China que é a catástrofe. Olha que doideira, né? Como eu falei, mercado é emocional, não é racional. Então, a gente tem aí bolsas, e aí a gente já vai entrar no campo aqui de como estão rodando os mercados internacionais. Os mercados asiáticos, hoje vamos começar pelos asiáticos. Nikkei 225 no Japão fechou em alta, 0,48% de alta. Lembrando que sempre quando a gente tem um cenário mais complicado, mais tenso, a galera corre para Yuan e ouro, que são as proteções aí. Como o negócio está bem mesclado, isso pode sofrer às vezes interferências, é normal, tá? Mas Nikkei 225 no Japão, 0,48% de alta foi o seu fechamento. Xangai na China, 2,43% de baixa. Shenzhen, 3,21% de queda e China 50, 1,21%, as 3 bolsas chinesas, tá? E Hang Seng, Hong Kong, 0,86% de baixa. Nos mercados europeus, a gente ainda continua trabalhando, novidades no Brexit, nenhuma, questões dos balanços norte-americanos, que aí o mercado europeu está de olho, está acompanhando literalmente com carinho, e as questões aí de petróleo, que ainda estão nessa briga de OPEP, como é que está aí os estoques de petróleo. A gente viu hoje, pela primeira vez esse ano, o dólar, o perfil tipo Brent, passado dos $75, o WTI rodando acima também dos 65, uma vez aí com notícias de corte nas exportações russas. Então, tem esse cenário, e já vou falar a respeito aqui das commodities. Então a gente tem esse cenáriozinho que está bem também modorrento lá na Europa, e é disso que a gente vai comentar agora. DAX da Alemanha 0,06 de baixa, FTSE na Inglaterra 0,49% de queda, Eurostoxx 50, esse conglomerado da média dos mercados europeus, 0,27% de queda, enquanto os índices futuros norte-americanos, com questão do resultado da Tesla, que não veio nada bom ontem, o S&P 500 0,10 de alta, Dow 30 0,30 de baixa e Nasdaq 0,38% de alta, os números bons ali do Facebook e Microsoft.
além da Visa ter reportado também um número bacana. Então, eles estão caminhando bem, o Dow 30 sofrendo ainda um pouquinho. E o S&P 500,23%, 13,17 pontos. Entrando na seara dos dados econômicos norte-americanos, como eu falei para vocês, que iria trazer, núcleo de encomenda de bens duráveis veio, já a expectativa já era que viesse positivo, que viesse bom, melhor do que a semana passada, melhor do que auferido no último período. E veio melhor até. A expectativa que viesse positivo 0,2, veio mais 0,4. Esse era o mais relevante aí, o núcleo de encomenda de bens duráveis. Já encomenda de bens duráveis, que não é o núcleo, esperava-se também crescimento, vindo aí 0,7% positivo em comparação ao período anterior, que veio menos 1,6%. O resultado veio 2,7% de crescimento. Veio excepcional, mais um dado bom para a economia norte-americana. Enquanto isso, que não era tão relevante, mas vou trazer assim mesmo, o pedido de auxílio-desemprego, que veio com um aumento forte, para 230 mil solicitações, em comparação à estimativa de 199. Veio mais, não é um dado bom assim no mercado. Mas o grande peso é a questão do núcleo de encomenda de bens duráveis, que veio acima, e encomenda de bens duráveis. Então, dois dados que vieram fortes, vieram positivos, e isso também auxiliou nessa recuperação do mercado norte-americano, nos índices futuros aí até o momento. Então, temos um cenário um pouco mais sereno por causa dessas informações. Outra informação a respeito de nossa digníssima Previdência e seus passos. Vimos aí Maia falar sobre a Previdência, falando que ela vai ser aprovada. Ele falou que só não trabalha com um cenário dela não ser aprovada. Ele trabalha que ela vai rodar e ponto. Pode não ser que seja aprovada ideal, né? Ou seja, 1,1 tri, e nós comentamos ontem no fechamento com todos os valores estimativas de mercado. Se você não assistiu, assista. Está lá, das maiores instituições nacionais e internacionais, as previsões de prazo para aprovação e também a questão dos valores que são esperados de economia ao longo de 10 anos. E voltando para o Maia, falou que pode não ser a previdência ideal, mas será uma boa previdência. E sabe que o parlamento vai aprovar. Reiterou as questões de mudança aí no BPC, que deverão ser retiradas, e falando que o regime de capitalização precisa ser muito bem explicado para ter chance de prosperar. Olha o naipe, olha o nível que nós estamos, né? Então, esse é um ponto aí importante também para a gente ficar atento. Agora, encerramos esses trabalhos, vamos falar de commodities. Sim, as commodities no dia de hoje, nós temos aqui ouro nesse momento 0,03% de baixa, $1.279,05. Temos também petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, referência global, $75,08, 0,68% de alta, enquanto o WTI, referência nos States, $66,05, 0,24% de alta. Enquanto isso, temos aí o minério de ferro, que encerrou seus trabalhos lá nos mercados da Lian, na China, de contratos futuros, com vencimentos aí para setembro desse ano. Ele fechou com queda, mais um dia, de 0,96% a 616 yuans por tonelada, ainda sofrendo a volta de produção da Vale. É mercado, mas está caindo por lá. Falando agora de dólar e criptomoeda, dólar batendo 0,02 de baixa, 3,9916. Vamos lá em 4 pratas e recuamos um pouquinho no dólar futuro, enquanto o Bitcoin, vou ficar de olho no dólar aí, com essa questão de romper barreira de R$4 ou não. Vai depender muito de como o Ibovespa vai rodar no dia de hoje também. Bitcoin, $5.486,90, 0,02% de alta. Justamente, Paulão, Brent voando a todo vapor, ligou o turbo e está indo embora literalmente, né? Vamos ver se consegue manter esse fôlego. A princípio, com relação aí às exportações, como eu comentei, russas, que estão ficando cada vez mais russas, a gente tem esse cenário aí de, digamos, não sabe como vai parar e quem é que vai parar essa questão de petróleo. Vamos ver. Serão para os próximos capítulos aí, vamos ver o que a OPEP arranja, o que os Estados Unidos arranja, ou quem pode parar e como pode parar esse petróleo.
Falando agora dos nossos mercados, voltando aqui, falando da parte gráfica, 9 horas e 54 minutos, faltando aí 6 minutinhos para a gente começar o nosso mercado. Os índices nossos futuros estão o seguinte, está batendo agora 0,41% de queda, e aí agora que nós vamos falar de Ibovespa. Ibovespa, como eu comentei ontem para vocês, deixou o potencial de dar uma ensaiada para recuperar. Só que o mercado não está com muito bom humor, não só aqui como lá fora, como vocês viram. Então, e a gente tem aí as questões para definir a partir de 11 horas, a comissão especial. Então, de início a gente pode ficar meio modorrento, então espera um pouquinho, segura a sua vontade de operar, espera, aguarda um pouco para ver como vai ficar esse cenário, principalmente após as 11, para ver qual vai ser a definição do dia, para você se posicionar. Então, suportes que nós temos para Ibov, já que estamos querendo abrir em queda, apesar de leve, mas estamos querendo abrir em queda, média de 20 em 94.900, 95.100, aquela margem, perdeu essa ponta que já está aí colado, né? Vamos em direção a 94.200, 94.100, que é o suporte da média de 8. Se perdido este ponto, vamos caminhar para 93.700, depois 93.300, 92,5, e aí acender vela para segurar a onda, para não engrossar mais, para 91.900 e 91,5, beleza? Então, para cima, conseguiu recuperar, foi lá, buscou 94.200, 94.100, ficou aquele reme-reme, começou a ensaiar uma recuperação, notícias boas começaram a fluir ao longo do dia, recuperou o fôlego, resistência onde, Márcio? 95,5, e depois, na região de 96.000, 96.200, que nós vimos aí até anteontem, 96.300 na resistência. Passada essa região, muito bom, e parabéns para o Ibovespa. Vamos caminhar para 96.700, 97.200 e depois 97.700. Esses são os pontos aí que nós temos para cima. E não vou botar mais que isso para não confundir a cabeça. Grande José Silva, bem-vindo! Nossa abertura, campeão. E para alguns ativos, vamos falar aí deles. Frigoríficos, beleza, estão na crista da onda comigo, né? Frigorífico é o seguinte, BR Foods principalmente, depois que atingiu 30,54 ontem, espetacular, bateu um número maravilhoso, resolveu deixar uma figura gigante de potencial reversão. Então, para ficar de olho, principalmente se vir a perder aí os 29,50, pode chamar uma quedinha que pode levar o papel até 28,80, tá? 29, 28,80. Vai ficar antenado, esperto com isso. Recuperação passou de 30,20, vai para 30,50, 30,60 e aí depois caminhar para a região de R$31. Então vamos ficar espertos aí, ver o que vai acontecer com digníssima BR Foods. Falando de Marfrig, MRFG3, papel batendo aí no seu fundão, R$ 7,08, vai querer buscar a média de 8 períodos, está em R$7 praticamente, 7,2, R$7. Perdida essa região, essa barreira, busca por R$ 6,90 e R$ 6,77. Pode não ser necessariamente hoje, mas já traça alguns pontos mais cataclismáticos aí para Marfrig. Para cima, recuperou o fôlego, foi acima da região de R$ 7,20, pode voltar a R$ 7,30, depois R$ 7,50. Então essa é a marcação. Petrobras, papel aí no leilão R$ 27,59, precisa passar dessa região de 27,80, onde está a média de 20, está segurando, a máxima ontem foi 27,89, ainda não configurou o rompimento, mas passou dessa barreira. Vai muito longe? Não. Vai brigar ali em 28,15, 28,20, depois 28,50. Parte de baixo, perdeu realmente aí o fundo de questão de 27,50, R$ 26,93, beleza? E mais à frente no semidor, justamente, Paulo, bem lembrado com relação ao Ibov, o Itabiche Guaraná, com certeza, a galera vai ficar extremamente feliz e empolgada se a gente passar esses pontos mais para cima de Ibovespa, não tenha dúvida. E o último papel que a gente vai trazer aqui para vocês, vamos falar aqui de Gol, vamos falar de Suzano, boa, vamos falar de Suzano. Questão de dólar, a galera vai ficar antenada e esperta, deixa eu ver como é que ela tá aqui no leilão, faltando um minutinho para abrir, R$ 42,00, ela passando dessa região aí de 42,5, 42,10, pode ganhar um fluxo
interessante o papel, para querer voltar, como eu falei para vocês, lá para a média de 200 no gráfico diário, que está em 43,60. Então, é isso que também precisa ficar bem antenado, bem esperto com isso. Óbvio, poderá ter pausas aí em 42,50, 42,60 e depois R$ 43,00 antes da busca por a média de 200 lá no gráfico diário. Suporte 41,50 e depois 40,95. Combinado? Então, pessoal, eram esses detalhes para trazer para vocês alguns ativos e o resumo do mercado. Um grandíssimo abraço a todos, excelente dia, excelente pregão, mentalidade serena e tranquila com o dia de hoje. Aguarda um pouquinho para ver como os papéis vão se comportar e se eles romperem a resistência e suporte que eu passei, você pode, com uma relação de risco interessante, marcada, colocando literalmente seu suporte, sua resistência, botando seus stops de perda, stop de ganho, para você não deixar o negócio correr frouxo. Beleza? Então, atenção só nesses pontos aí para você aproveitar o melhor do dia. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais tarde no fechamento, 5h30 estaremos aqui novamente trazendo esse resumo. Grande abraço a todos e tchau!